todos. Iremos dar início à apresentação do nosso trabalho de conclusão de curso, que foi orientado pelo professor Israel, elaborado por Diego Braga, Felipe Perer, Guilherme Jorge, Fabiano Rodrigues e Henrique Melo. O trabalho que será apresentado a seguir relata a implantação de um controlador de temperatura para chuveiros com aquecimento solar. Consiste em um sistema em que dois registros controlam automaticamente a vazão de duas fontes de água. Essas duas fontes de água, elas são originadas do mesmo mecanismo utilizado no sistema nos chuveiros de aquecimento solar, ou seja, uma fonte de água fria, que é a água proveniente da rua, e uma fonte de água quente, que é a água que passa por todo o processo de aquecimento. O nosso sistema possibilita ao usuário determinar o valor de temperatura por uma interface reguladora, que essa irá executar um comando, o qual irá acionar mecanismos que fará a mistura das duas águas até que a temperatura da água na saída do chuveiro seja a mesma pré-estabelecida pelo usuário. Então, o objetivo geral de um trabalho de conclusão de curso é a possibilidade de você usar o seu conhecimento para a concretização de uma ideia. A nossa ideia foi o controlador de temperatura. Foi possível concretizar essa ideia com as pesquisas feitas extra classe, com a... Então, basicamente, a justificativa do nosso projeto é a redução de custos, o pensamento no meio ambiente, já que é um projeto que ele é voltado a um recurso que utiliza energia renovável, seria a energia solar, e também por uma questão de construção mesmo, porque o sistema convencional ele utiliza dois encanamentos. No nosso a gente vai usar um encanamento só, que a ideia seria colocar os controladores perto do boiler e da caixa d'água, onde a mistura já seria feita lá em cima e seria... E sairia a temperatura já pré-programada pelo usuário para a utilização. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho aqui como funciona o sistema de aquecimento solar. Antes de eu explicar, eu queria só fazer um comentário breve, que é meio que injusto a gente apresentar depois da apresentação do Eduardo, que eles fizeram praticamente um espetáculo aqui, que todas as apresentações agora vão ficar sem graça, eu sei, mas a gente vai tentar. Agora, voltando ao aquecedor solar. O que é a energia solar? A energia solar pode ser aproveitada de duas maneiras. Primeiramente, como forma de calor, que é o que está acontecendo aqui, ou como energia elétrica, por células fotovoltaicas. Nosso trabalho não está voltado a isso, então eu vou explicar como ela transforma a energia solar em calor. No telhado da casa, do prédio, sei lá o que, são colocadas placas. Essas placas são feitas de alumínio ou cobre, pintadas de preto, revestidas por um vidro, que evita que a radiação saia. Dentro dessa placa tem uma serpentina, que é um cano de cobre fazendo um zigue-zague, onde por ali passa a água que vem da caixa d'água e do boiler e esquenta. A água vem da caixa d'água, vai para o boiler, do boiler ela fica circulando ali nessa serpentina até ela esquentar. Quando o boiler está cheio, ele só fica recirculando para manter a sua água aquecida. Esse é um sistema muito limpo, que não polui e que devia ser mais aproveitado. No Brasil e no hemisfério sul, as placas são viradas para o norte, geralmente, para aproveitar a maior radiação solar ao longo do dia. O nosso trabalho a gente pensou em fazer, porque como que você faz para usar essa água? Você liga primeiro o quente e espera sair. Aí vem a água do cano, depois a água do boiler e sai quente. Mas só que ela vem muito quente, porque o sol aqui no Brasil é muito quente. Aí você tem que abrir o frio. Aí você começa abrindo o frio e vai vendo com o seu corpo até você achar uma temperatura ideal. Isso é ruim, porque ocorre muita queimadura, principalmente crianças já se queimaram muitas vezes
com aquecimento solar, tem que tomar cuidado nisso aí, porque a água vem realmente quente. Aí a gente pensou em fazer um sistema que evitasse isso. Como? Controlando a temperatura antes, e quando a temperatura já estiver ideal para o banho, você poder entrar e tomar um banho tranquilo. Aí agora o Henrique vai explicar como que a gente tentou fazer isso aí. A parte eletrônica do sistema, né? Bom, o sistema inteiro ele roda por meio do PIC. O PIC é o central do sistema inteiro. Ele vai fazer o processamento de todos os dados, a leitura dos dados de entrada, processá-los e enviar sinais na saída. Bom, aqui tem o PIC 16F877A, que nós estamos utilizando. Os componentes do oscilador, 4 MHz. Aqui, os transistores são responsáveis por chavear as bobinas do motor. De que forma? Ele envia um sinal de 5 volts na base do transistor e ele chaveia, fecha aqui e garante a alimentação e o terra na bobina do motor. Os displays são responsáveis por mostrar a temperatura atual na saída das águas. E aqui esses dois representam os sensores, o sensor e o potenciômetro de ajuste. Que forma que esse circuito funciona? O PIC, nós estamos utilizando aqui as entradas analógicas do PIC, duas entradas analógicas. O sensor e o potenciômetro, ao serem variados, eles variam a resistência. O potenciômetro varia a resistência conforme é rotacionado no eixo e o sensor varia a resistência conforme a temperatura varia. Dessa forma, nós pegamos aqui a queda de tensão dos dois e jogamos para a entrada analógica do PIC. Então ele vai ler aqui um valor de tensão proveniente do sensor e do potenciômetro. Convertindo os valores para binário, ele vai fazer a leitura desses dois valores e vai dar uma ação. Qual que é essa ação? Dependendo da temperatura do sensor, por exemplo, se o sensor tiver o valor de tensão do sensor estiver menor do que o valor de tensão do potenciômetro, significa que a temperatura na saída da água está menor do que o usuário escolheu aqui. Então o que acontece? Ele vai mandar uma ação para os dois motores. Os motores são acoplados nos registros, vocês podem perceber ali. Então se aqui estiver menor do que aqui, ele manda abrir mais água quente e fechar mais água fria, os registros de água quente e fria. Dessa maneira a mistura vai ser esquentada, ela vai aumentar a temperatura. E aí o sensor vai estar fazendo sempre a leitura da saída dessas águas. E o PIC vai continuar lendo sempre aqui o dado do sensor. E vai ver a condição. Ele ainda é menor do que o potenciômetro? Se sim, ele continua a mesma ação. Até que vai chegar uma hora que o registro abriu tanto a água quente que a temperatura na saída vai estar maior do que o usuário escolheu aqui. Então o PIC vai perceber essa alteração e vai inverter a situação lá na saída. Ou seja, ele vai começar a fechar mais água quente e abrir mais o registro de água fria. Até que esses dois busquem um equilíbrio. Significa o quê? Que a temperatura na saída está realmente a que o usuário escolheu no início do processo. Basicamente é isso. E os dois displays ali, eles mostram a temperatura real da saída das águas. O objetivo deles é demonstrar para o usuário, informar o usuário a temperatura real do banho dele. No caso, para ele poder saber se está muito quente ou não, ele já pode entrar, ou se está igual ao que ele selecionou aqui no potenciômetro. Agora eu vou falar sobre a programação do PIC para fazer o controle disso. Esses aqui são para configurar o compilador, que foi adicionado o device DC10, que é a configuração de bits da conversão. Aqui os fuses, que é para proteger o PIC contra a gravação. O XT para dizer que está usando um bloco externo. O uso dele está definindo o 4 MHz, que é o oscilador externo que a gente está usando, e as entradas e as saídas e entradas rápidas definido no PIC. Esses três aqui são as subrotinas, que foram declaradas mais abaixo da rotina principal, que é o void main. O void config está configurando as entradas e saídas. O B, o C e o D são as saídas.
E essas três condições, elas estão adicionando zero a saída para não ter erro quando iniciar o processo. Está definido aqui como RA0, RA1 e RA3 como saídas analógicas, mesmo a gente usando apenas duas entradas analógicas, desculpa. Essas duas entradas analógicas teve que configurar uma terceira porque isso é padrão do PIC, não tinha como configurar apenas duas. E essa daqui está definida como bloco interno pro conversor AD. Aqui embaixo está a configuração do motor, definimos duas variáveis, long e int, uma como sensor e outra como o sensor pot, que o sensor pot vai ser o potenciômetro e esse aqui é o sensor para medir a temperatura da água. Aqui a gente está chamando o AN0, que para a leitura que foi feita pelo sensor, que está ligado no primeiro pino do R0, está dando um delay, depois adicionando o valor lido no sensor, lido no pino AN0, na variável sensor. Aí depois está chamando a N1, que é o potenciômetro, dando delay e gravando na variável sensor pot. E depois, aqui no if, essa condição vai começar a dar os passos no motor. Se o sensor for maior que o sensor pot, ele vai abrir o motor, que vai ser de C0 até C3, dando um pino de valor alto, dando no pulso e desligando, dando um delay de 50 milissegundos entre os pulsos. Ele vai até aqui, e aqui, do C7 ao C4, ele vai fazer o inverso, ele vai fechar um outro registro. E é o mesmo processo, dando o pulso e desligando o pulso e dando um delay de 50 milissegundos. E aqui embaixo é a próxima condição, quando o sensor for menor do que o sensor pot. E ele vai fazer o processo inverso para o outro. O motor vai fechar, o motor estava fechando, agora vai abrir. Do C3 ao C0 e do C4 ao C7. E essa condição é quando os dois se igualarem, não vai mais haver movimento no motor. E aqui o sensor de temperatura. A configuração do canal analógico é a mesma do que a gente usou para controlar o motor, só que agora esse daqui vai mostrar o valor real da temperatura no display. Essas duas condições são para quando o sensor pot ele estiver na temperatura máxima e mínima que o usuário escolheu. A primeira é quando ele selecionar a temperatura mínima, porque quanto menor a temperatura vai ser maior a tensão. Então ele vai colocar 0 no display, porque ele vai trabalhar numa temperatura menor do que é a faixa que a gente está trabalhando, que é de 22 a 50 graus. E aqui, quando ele selecionar a máxima, ele vai marcar 0 também, por estar passando das 50 volts, que ele sempre vai passar de 50 graus, ele sempre vai passar de 50 graus. Aqui ele vai iniciar a leitura do sensor, caso ele não tenha essas duas condições de mínimo e máximo. Ele vai mostrar que está 22 graus, caso o sensor esteja nessa faixa aqui de conversão. E assim por diante até chegar aqui, que é 50 graus. Ele vai fazer 50 graus e depois disso, caso o sensor passe de 50 graus, ele vai registrar 0, porque ele também está fora da faixa, e aqui é a temperatura, quer dizer, aqui é a mínima e aqui é a máxima. Se passar disso daqui, não, ao contrário, aqui é a máxima e aqui é a mínima. Caso ele chegue nessa daqui, ele vai mostrar 0 acima de 50 graus e 0 também abaixo de 22 graus. Esse é o controle. Bom, o controlador de temperatura, ele é um sistema muito simples, seu funcionamento também é muito simplificado. Ele dá muita comodidade ao usuário pela sua interface de seccionamento de temperatura. Ao elaborar um trabalho como este, todos os componentes do grupo tiveram a oportunidade de aplicar e aprimorar em todos os conhecimentos que foram adquiridos ao longo do curso. Fazer um trabalho de conclusão de curso nos aproxima da empresa, de como a indústria nos ajuda, nos dá experiência. Nos dá experiência. Ao fazer um trabalho de conclusão de curso, aumenta as nossas competências, melhora as nossas habilidades, e isso nos mostra o que o mercado, o que exige no mercado. Para finalizar nosso trabalho, queremos agradecer a todos os professores que nesses 4 semestres nos auxiliaram, nos passaram os conhecimentos, e a todos os nossos amigos que estão presentes e vieram nos prestigiar hoje. Obrigado pela atenção, boa tarde a todos.